Amém. Graças a Deus. Amém? Você teve um dia abençoado? Amém? Então vamos ter uma noite abençoada também. Em nome de Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo 21. São 14 versículos, mas nós precisamos ler todos para entender. Se alguém precisar sentar, pode ficar à vontade. 2 Samuel, capítulo 21, nos diz o seguinte: Vingados os gibeonitas. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Querido Jesus, que esta palavra seja unicamente para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Vejam só.
Esse texto aqui é um dos textos também meio difíceis da Bíblia de se entender, por isso que pouca gente prega sobre ele. Terça-feira passada eu preguei aqui sobre o levita e a sua concubina, né, que depois ele entregou para ser violentado e depois esquartejou, que é um texto também muito difícil, que as pessoas acham assim que é uma coisa que não pode ser falada. Mas a Bíblia não esconde os defeitos de ninguém. A Bíblia mostra as qualidades, mas mostra também os defeitos. Por exemplo, quando Davi pecou, adulterou com Batseba e matou, né, o esposo dela, a Bíblia não escondeu, Deus não escondeu isso. Então, a Bíblia nos mostra como o ser humano é. E nós devemos, então, entender tudo que está na Bíblia. Está na Bíblia é para ser pregado. E por isso, então, hoje eu trouxe mais esse texto aqui, né, que também é um pouquinho, não digo que assustador, para os nossos dias né? Mas tem tanta coisa sendo feita pior por aí que já não se torna mais assustador. Mas é um texto que às vezes as pessoas dizem, não, isso não deveria estar na Bíblia. Mas Deus é Deus. Se Ele quis mostrar, nós temos que ensinar, né? E se você teve esse pensamento, não pense que foi só você. Muita gente fala isso. Muita gente acha que esses textos assim mais pesados não deveriam ser pregados. Mas não tem porquê. Então vamos entender. Aqui o texto do capítulo 21 que nós lemos então até o versículo 14, diz: vingados os gibeonitas. Quem eram esses gibeonitas? Os gibeonitas eram um povo que não faziam parte do povo de Israel. Eles, eu não vou contar a história porque eu não quero me desviar da história de hoje, mas só resumindo. Quando Josué chegou para possuir a terra, né, de Canaã, esses gibeonitas ficaram sabendo que todos os povos estavam ali daquela região, estavam sendo mortos por Josué, para que ele conquistasse a terra, então, que o Senhor tinha dado. E esses gibeonitas fizeram, então, uma armação, eles enganaram a Josué, e Josué, por não orar sobre o assunto dos gibeonitas, acabou fazendo contra a vontade do Senhor, porque esses gibeonitas também deveriam ter sido destruídos, mas não foram, porque Josué prometeu protegê-los. Tá? Então eles conviveram em paz no meio do povo de Israel e não foram mortos, porque Josué prometeu proteger então aquele povo. Estou só resumindo, mas se você for ler o texto, você vai ver que tem muito mais coisa aí para ser explicada. Só que passou o tempo, né, de Josué até o rei Saul, e o rei Saul se levantou contra esse povo para destruí-los. E então o rei Saul matou, né, esse povo. É claro que não todos, porque aqui ainda tem os representantes desse povo, ainda tem o povo. Mas Saul então quebrou essa aliança que Josué tinha feito. E quando ele quebrou essa aliança, o Senhor Deus não ficou satisfeito com ele. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos orienta,
que uma aliança feita não deve ser quebrada. Então aí está uma coisa que nós temos que entender, irmãos, que é muito perigoso a gente fazer alianças com pessoas, sem pensar, é claro, né? Então aqui entra a aliança de casamento, fazer aliança é fazer um acordo, né? Fazer um pacto, um concerto. Então por isso, para os jovens aí ainda, eu digo, pense muito bem antes de você se casar. Porque depois não vai querer desfazer essa aliança por qualquer coisa, porque vai ter suas consequências. Mas não somente no casamento. Qualquer aliança que você faça com uma pessoa, de repente você, no teu trabalho, você resolve ser sócio de outro. É uma aliança, é um compromisso. Então, cuidado com quem você faz alianças. Mesmo porque a palavra do Senhor já nos alerta que nós não devemos nos pôr em julgo desigual. Então, crente com o não crente, o cristão com o não cristão, não vai dar certo. Então, cuidado quando você for ficar sócio de alguém para alguma coisa. Cuidado quando você for escolher tua futura esposa, teu futuro esposo. Cuidado quando você fizer um acordo, quando você der a tua palavra para alguém. Independente da situação. Se você deu a tua palavra, é um acordo. Então você tem que cumprir esse acordo. Por quê? Porque Deus não se agrada de votos desfeitos. Porque o Senhor nos fala, né? É melhor que não vote do que votes e não cumpras. Isso fala lá em Eclesiastes. Então não prometa uma coisa, não entre em acordo com alguém sem pensar muito bem antes. Porque qualquer quebra de aliança, qualquer quebra de acordo vai ter uma consequência. Entendido isso, irmãos? Amém? E hoje em dia as pessoas não pensam mais isso, né? Às vezes saem, por exemplo, vou abrir uma loja, um exemplo, com determinada pessoa. Espera lá, essa pessoa serve a Deus? Se você serve a Deus e a pessoa não, cuidado. Ela não tem os mesmos princípios que você. Então cuidado, vai chegar o dia, pode até estar indo tudo muito bem por um tempo, mas vai chegar um dia que vai se chocar as opiniões e aí vai ter uma consequência. Então cuidado quanto a isso. Então Deus não se agrada de quando alianças são quebradas. E aqui nesse caso então dos gibeonitas foi o que aconteceu. Josué prometeu para os gibeonitas que iria cuidar deles, que eles poderiam viver ali e eles não iriam matá-los, né? Junto com os outros povos que estavam sendo mortos para que Israel pudesse possuir a terra. E daí Josué prometeu, fez uma aliança, mas depois Saul quebrou essa aliança. E daí teve as suas consequências. E como nós lemos aqui daí, no versículo 1 de 2 Samuel 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. O Senhor estava agora, no tempo de Davi, cobrando a aliança que foi quebrada no tempo de Saul. Então aqui Saul já tinha morrido. Mas a consequência ainda não tinha vindo. Veio agora. Para quê? Para que o povo, então, de Israel, sofresse o castigo da quebra da aliança. Aí você pode dizer assim, mas pastora, não foram eles, foi no tempo de Saul, então isso é injusto. Não é injusto, irmãos, porque hoje, mesmo porque lá em Lamentações 5:7 fala que os pais pecaram e os filhos estão
colhendo as consequências do pecado dos pais. Então veja só, isso acontece. E acontece ainda hoje, nos nossos dias, e sempre vai acontecer enquanto tiver ser humano, enquanto tiver mundo. Por quê? Porque foi desobedecido um acordo que foi feito diante de Deus. E aí então, não pense assim, mas é injusto, então Deus é injusto. Não, Deus é justíssimo. Por quê? Porque a sua palavra nos orienta que uma aliança, uma vez feita, não pode ser quebrada. É claro que aqui nós temos, né, aquele assunto, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas se você pensou aí, já vou te dar uma dica apenas. Aqui, quando os pecados dos nossos pais trazem consequência para nós, é até nós aceitarmos a Jesus. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, toda maldição é quebrada na cruz do Calvário. Amém? Então você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Não importa mais o que os teus pais fizeram, a tua vida agora é diferente. Porque Jesus quebrou as maldições, ele venceu por nós. Só para te dar essa explicação no meio desse texto. Mas voltando para a história então. Aí houve uma grande seca, né, em Israel, fome por 3 anos. E era a cobrança de Deus. Mesmo que já tivesse passado, eu não vou afirmar aqui, mas eu acredito que mais ou menos uns 30 anos, desde Saul até quando Davi estava vivendo isso aqui. Mas veja só, aí estava, né, essa grande fome, e Davi, ele foi consultar ao Senhor, ele foi orar. E Deus disse para ele, isso tudo é por causa da culpa que tem na casa de Saul, nas mãos de Saul. Mesmo que Saul já estava morto, mas ele tinha feito esse erro. Então Deus estava dizendo, no finalzinho do versículo 1, Deus disse assim para Davi, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas, o povo que Josué tinha prometido proteger. Quebrou a aliança. Então o que Davi fez? Ele chamou, né, os gibeonitas, os líderes provavelmente, e ele disse então que o que eles iriam fazer. No versículo 3 diz, perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E daí então eles responderam, olha, nós não queremos matar ninguém do povo de Israel, mas nós queremos sim, 7 homens da família de Saul, do rei Saul. Nós queremos 7 homens, e esses 7 homens nós vamos enforcar. Por quê? Porque ele prejudicou o nosso povo. Então eles falaram, né? Em outras palavras foi isso. E aí então, o que o rei Davi fez? Ele ficou com certeza com o coração pesado, né? Com o coração dividido, porque ele amava os descendentes de Saul. Ele gostava. Mas agora, então, por causa desse erro de Saul, os gibeonitas pediram 7 homens que eles queriam enforcar, para que aquele mal, então, fosse apagado, vencido, para que fosse resgatada a honra, podemos dizer assim. E aí Davi, então, escolheu os 7 homens. E esses 7 homens que ele escolheu, foram 2 filhos de Rispa e 5 filhos de Merabe. Merabe era filha do rei Saul, então os 5 filhos dela eram descendentes de Saul, eram da família de Saul. Então poderiam ser mortos pelo que os gibeonitas pediram, que tinha de ser da família de Saul.
E esses 5 filhos de Merabe, então, eram netos de Saul, né? E eles, então, foram escolhidos para serem enforcados. Vamos dizer assim que foi muito difícil para Saul, para Davi, mas ele escolheu esses, mas ele poupou o Mefibosete. Lembram daquele Mefibosete que era coxo, que ele se arrastava, porque ele tinha sofrido um acidente quando era criança e perdeu o movimento das pernas? Então, porque Saul e Jonatas, pai de Mefibosete, eles se davam muito bem. A Bíblia diz que eles se amavam, e esse amor era amor de alma, quer dizer, eles se entendiam muito bem, eles gostavam um do outro, e eles protegiam um ao outro. Então, por esse amor que eles tinham entre si, Jonatas já tinha morrido, mas Mefibosete estava vivo. E Davi então pensou, não, eu não vou matar Mefibosete, porque eu fiz um acordo com Jonatas de nós sempre nos darmos bem, de nós sempre nos entendermos, de nós cuidarmos um do outro. Mesmo que Jonatas já tivesse morrido, agora ele iria cuidar do Mefibosete, que era filho de Jonatas. Então ele não escolheu esse Mefibosete, mas ele escolheu então os 5 filhos de Merabe, que eram 5 netos de Saul, da filha diretamente de Saul, e escolheu também outros 2, que um deles também tinha o nome de Mefibosete, mas não era o Mefibosete, que era coxo, filho de Jonatas. Ele escolheu esses 2 que eram filhos de Rispa. Quem era essa mulher chamada Rispa? Ela era concubina de Saul, enquanto Saul estava vivo, né? Claro, ela teve 2 filhos com ele, que se chamavam Armone e Mefibosete. Mas entendam aqui, só nesse texto tem 2 homens com o mesmo nome, Mefibosete. Então não era o Mefibosete descendente de Jonatas, era o Mefibosete, filho do rei Saul, com a sua concubina Rispa. Semana passada eu expliquei para os irmãos o significado de concubina. Lembram que eu falei? Então, o que era uma concubina? Ela não era a primeira esposa, mas ela também tinha o status de esposa. Ela não era uma amante, uma prostituta. Porque naquele tempo, os homens poderiam ter mais de uma esposa, não vamos entrar nesse assunto da lei agora, mas era ainda permitido. Então, eles tinham a esposa e concubinas. E a Rispa, então, era uma das concubinas do rei Saul. E o rei Saul, então, já morto agora, mas os seus filhos foram escolhidos para serem enforcados. Por quê? Por causa que ele tinha quebrado uma aliança que Josué tinha feito um tempo antes com esse povo. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Amém? Então, aí, esses 2 filhos de Rispa, essa mulher Rispa, que o nome significa pedra quente. É um nome diferente, né? Aqui na nossa cultura a gente não vê esse nome, mas lá em Israel era praticamente comum. E Rispa, então, significa pedra quente. E essa mulher, então, a Rispa, ela teve uma atitude depois que seus filhos foram enforcados, que eu acho que nunca ninguém fez isso. Pelo menos na Bíblia, que eu saiba, é só essa história sobre esse assunto. Os seus filhos, então, foram enforcados, os seus sobrinhos também, porque os outros 5 eram sobrinhos dela, e ela ficou na frente dos corpos, dos cadáveres dos seus filhos, enxotando os animais que vinham ali para comer a carne
do corpo, do cadáver. E ela então diz ali, ó, vamos ler no versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, ou seja, sobre uma pedra. Desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. O princípio da ceifa, da cevada em Israel, é no mês de abril. Meados de abril. E a Bíblia não nos diz aqui quanto tempo ela ficou, né? Mas, se nós calcularmos daí o tempo das chuvas, porque aqui diz que daí caiu a chuva do céu, deu praticamente 2 meses. Alguns afirmam 6 meses, mas eu acredito mais no tempo de 2 meses. Que ela tenha ficado no lugar que os filhos e os sobrinhos foram mortos, enforcados, e ela ficou ali espantando as aves durante o dia, e os outros animais do campo durante a noite. Para quê? Para que eles não viessem e comessem os corpos. Então você pode pensar assim, ai, mas que ridículo. Mas veja só, pense um pouquinho nessa mulher. Ela perdeu os 2 filhos e os 5 sobrinhos. A situação que essa mulher estava era de profunda, extrema tristeza, com certeza, né? E tudo que ela queria, então, para os filhos dela, era pelo menos um sepultamento digno, decente. E naquela época, para o povo judeu, acredito que seja até hoje ainda, uma pessoa que é morta e que não recebe uma sepultura, que não é enterrado, é um desprezo muito grande, é uma vergonha muito grande. Então ela queria, já que os filhos foram mortos por um erro do pai, né, que era Saul, ela queria pelo menos um sepultamento digno para os filhos. E para que as aves e os animais do campo não fossem comer os corpos deles, os cadáveres. Então imagine assim, vamos supor que tenha sido esses 2 meses que ela ficou sobre essa penha ou essa rocha, né? Ela colocou ali um pano de saco. Pano de saco na Bíblia significa humilhação. Para nós entendermos, sabe aquele pano de estopa, saco de estopa que a gente chama, parecido assim, aquele pano que eles se cobriam, um pano bem simples, bem humilde, representando já a humilhação. E ela ficou ali, então ela colocou esse pano em cima dessa pedra, na frente dos corpos, e ela ficou ali, então vamos dizer que por 2 meses, e nesses 2 meses ela viu os corpos dos filhos e dos sobrinhos se decompondo, se desmanchando. E ela ficou ali para espantar. Então provavelmente ela tinha uma vara, um galho de árvore, alguma coisa para espantar, né, as aves que vinham e os animais. Então ela ficou ali dia e noite. E nesse tempo a tristeza com certeza foi extrema, vendo ali os corpos daquele tipo se decompondo e também pelo cheiro, né? O cheiro do corpo em decomposição. Então você pode dizer assim, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Você já vai entender. Então essa mulher ficou ali esse tempo. Não estou afirmando que tenha sido 2 meses, provavelmente, é o que alguns estudiosos dizem. Mas mesmo que tenha sido 1 semana, olha a tristeza, né? E ela não deixou então que os animais comessem os corpos dos filhos. Amor de mãe, né? Amor de mãe.
Mesmo depois, não estou dizendo que os pais não amam os filhos, mas a mãe muitas vezes chega ao extremo por amor aos filhos. Uma coisa é fato, até esses dias eu estava assistindo aquele programa Profissão Repórter, acho que é esse o nome, do Cabrini. É esse, né? O nome, eu acho. É? E aí ele estava mostrando, né, a realidade das prisões, e daí ainda dizia lá, ó, a maior parte das visitas para os presos são as mães. Os pais geralmente não vão visitar os filhos. É um ou outro, não estou dizendo que não tenha. Tem. Mas a maioria é a mãe. Então a mãe ama incondicionalmente. O filho pode ter errado, mas ela ama o filho, não o erro do filho. Vocês concordam comigo, mães? Né? Então, ela fez isso por amor aos filhos, porque ela queria pelo menos um sepultamento digno para os filhos, já que a culpa não tinha sido deles. E também para os sobrinhos. E aí então, ela ficou ali, né, por esse tempo, sentindo aquele cheiro, vendo os corpos em decomposição. E aí no versículo 11 diz assim, ó, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe-Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Então Saul e Jonatas já tinham morrido naquela batalha contra os filisteus. E os corpos não tinham sido ainda levados, né, para um sepultamento digno, vamos dizer assim. E aí Davi, honrando o que Rispa tinha feito pelos filhos, ele já trouxe também os ossos de Jonatas e do rei Saul e sepultou todos juntos. Então, junto com os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Merabe. Então, ou seja, filhos de Saul e netos de Saul. Então, eles foram todos sepultados juntos, os ossos. E daí no 13 diz, ó, dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, dos 7 homens. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Então veja só, depois que Davi reconheceu o esforço, o valor do que Rispa tinha feito pelos enforcados, pelos 7 homens enforcados, e resolveu dar uma sepultura digna para eles, como também para Saul e Jonatas, aí Deus, diz ali, ó, Deus se tornou favorável para com a terra. Então esse favorável quer dizer que aquela grande fome passou. Então a grande fome era a consequência do erro de Saul. Mas que agora, então com isso, Deus tinha mudado, vamos dizer assim, a maneira de agir com Israel e abençoou aquele povo tirando a fome. Então de novo você pode me dizer, mas pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Olha só, esse exemplo de Rispa, dessa mulher, que significa pedra quente, o nome dela, ela era uma mulher corajosa, né? Põe coragem nisso, de ficar na frente dos cadáveres em decomposição, não deixando que os animais viessem comê-los. E um detalhe aqui que nós temos que entender é o seguinte, diz que ela colocou pano de saco, ou seja, se humilhou, em cima de uma penha, uma rocha. Quem é a nossa rocha hoje, irmãos? Jesus. Será que nós temos nos humilhado o suficiente diante de Jesus, pedindo em favor dos nossos filhos? Ou família?
Aqui também diz que ela ficou enxotando, né, quer dizer, espantando, tocando as aves e os animais que vinham tentar comer a carne dos cadáveres. E você pode dizer, mas pastora, isso não acontece hoje, não acontece comigo. Mas tem um detalhe, irmãos. Será que nós estamos enxotando ou espantando os animais no sentido de demônios, de força das trevas, que estão lutando contra a nossa família, que estão lutando contra os nossos filhos, que estão lutando contra as pessoas que amamos? Ou às vezes a gente só diz assim, quero que sejam salvos, mas Deus sabe o que faz. Não, olha, Deus mudou a posição dele, tirando a fome e abençoando o povo, quando Rispa e Davi agiram dessa maneira, querendo consertar o que estava errado, querendo consertar a aliança que tinha sido quebrada. Então, como que nós podemos entender hoje? Tem muitas pessoas hoje, agora eu não estou falando só de mulheres, mas pais, né? Pai e mãe, que estão agindo dessa forma, que estão lutando como Rispa lutou pelos cadáveres dos filhos delas. Tem muitas pessoas que hoje lutam pelos cadáveres dos seus filhos, mas não que seus filhos estejam mortos fisicamente, mas espiritualmente. Quantos filhos hoje de membros de igreja estão mortos espiritualmente? Por quê? Estão longe de Deus. Muitos estão nessa guerra de lutar contra os demônios. Aqui ela lutava contra os animais. Hoje nós temos que lutar contra os demônios. Contra Satanás, contra a força das trevas que quer destruir as famílias, que quer destruir os filhos. Irmãos, se você ainda não percebeu, a maior arma que o inimigo está usando nesses dias de hoje é contra as nossas crianças. Até depois, quando nós formos orar, eu quero fazer uma oração para que as crianças, né, que vão voltar para a escola, alguns já voltaram hoje, eu acho, outros amanhã, para que vão protegidos. Porque é uma armadilha tão grande que o inimigo está usando para destruir as crianças, os jovens. A faculdade, irmãos, universidade, eu até já conversei com o Gui, né? Ô Gui, ele está fazendo assim lá, porque ele começou a faculdade, né? E eu disse, cuidado. Porque o aluno que chega lá e não tem uma base bíblica, vai ser totalmente lavado nas suas ideias, nos seus pensamentos. Porque o que nós vemos hoje são ensinamentos contra Deus. São ensinamentos para destruir a família. Então eu falei isso para o Gui, mas eu falo para todos. Na escola, na faculdade. Cuidado. Vão fazer de tudo para que a tua mente esqueça que Deus existe. Pastora, tu está exagerando. Não estou, não. Fale com qualquer um que está numa faculdade hoje para ver. Se a pessoa não tiver uma base bíblica forte, se ela não for um cristão de verdade, daqui uns dias, essa mesma pessoa que entrou lá crendo em Deus vai dizer Deus não existe. Então é nessa parte, irmãos, que nós temos que lutar. Você que é pai, você que é mãe, ore pelos teus filhos. Ore pelos teus netos. Ore pelos teus amigos, pelos teus conhecidos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens, das nossas crianças.
Porque aqui Rispa estava lutando contra os animais, como eu já falei. Mas nós temos que lutar contra o mundo espiritual. Mas alguns estão assim, parece que estão vivendo um mundo fora da realidade. Ah, tá tudo bem, meu filho tem uma cabeça boa. Cabeça boa não é o suficiente para enfrentar um demônio. Cabeça boa não é o suficiente para enfrentar o sistema do mundo hoje. Esse jovem, essa criança tem que estar coberto com o sangue de Jesus, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar coberto pelas tuas orações. Eu acredito aqui que, todos têm alguém na escola ou na faculdade. Ore por essa pessoa. Que bobagem, pastora, você falar isso hoje na pregação. Não é bobagem não, irmãos. Não é bobagem não. Ore. Busque. Eu já oro. Pois então dobre a oração. Ore mais. Busque mais. Jejue pela tua família, pelos teus filhos. Porque tudo parece bonito no mundo. Tudo. Tudo é maravilhoso. Eu falo sempre, o diabo não vai se apresentar para você com um garfo na mão e um chifre vermelho, um rabo vermelho. Não. Ele vai se apresentar como uma coisa boa. Então, cuidado. E muitos, então, estão já orando, amém, mas dobre a oração. Importa que série esteja o teu filho, o teu neto, quem seja, que você esteja orando. Desde o maternal até, doutorado, pós-doutorado. E eu não estou falando aqui contra professores. O que eu estou falando é o sistema. O sistema do mundo quer tirar Deus das escolas. O sistema do mundo quer afastar as pessoas de Deus. Então, se você conhece a palavra, você tem que ser forte como essa mulher aqui foi. Lutando pelos teus. E os teus, graças a Deus, os nossos estão vivos. Mas quantos que estão mortos espiritualmente porque estão nas drogas, estão na prostituição, estão na pornografia? Às vezes as pessoas pensam assim, não, pornografia é coisa muito séria, os nossos jovens não... Irmãos, não se enganem. Quando o teu filho ficar sozinho no quarto com um computador ou com um celular, preste atenção. Vigie. Oriente. Porque o mundo que nós estamos vivendo jaz no maligno. Jesus falou isso. Então, cuidado. Seja atento. Rispa enxotava os animais. Enxote o mal que tem tentado entrar dentro da tua casa, muitas vezes para fazer os teus filhos se viciarem em pornografia. A pornografia é coisa de gente adulta, pastor, não é não. Tem criancinha já de 5, 7 anos que já está vendo essas bobagens. Por quê? Porque os pais não estão vigiando. Não estou dizendo que você não pode dar um celular, um computador para o teu filho. Pode dar sim, porque é útil, é importante. Mesmo para você ter contato com eles, muitas vezes, saber onde é que estão. Mas existe senha, existe maneira de controlar, vigiar. Fique atento. Então pense nos teus filhos. Essa história aqui da Rispa faz a gente pensar, será que eu estou enxotando o mal que está tentando entrar dentro da minha casa? Ela estava lutando contra os animais, gente, animais do campo. Não era um gatinho, um cachorrinho que ia lá. Era lobo, era leão, sei lá, algum animal feroz que queria comer o corpo dos mortos que estavam ali.
E para nós também não é um gatinho, um cachorrinho. São demônios. São demônios que querem destruir a nossa família. Então como é que está a tua família? Ore pela tua família. Eu quero que você acompanhe comigo aí o que fala. Arrume aí para nós, Gui. Efésios 6:12. Olha só. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então nós não vamos estar lutando contra carne e sangue. Você está lutando, nós estamos lutando contra demônios, contra o próprio Satanás. E como eu já falei aqui, tem gente que acha, não, Satanás comigo não tem vez. O que eu já falei aqui para vocês? Ele enganou até os anjos que viam a face de Deus constantemente no céu. E foram enganados e caíram, que são os demônios hoje. E aí? Nós não vamos ser enganados? Para nós não sermos enganados, é só se nós estivermos cobertos com o sangue de Jesus. Buscando orientação do Espírito Santo, sabedoria de Deus, porque senão nós não conseguimos vencer o diabo. Mas Jesus venceu ele por nós. Então se nós estivermos sobre a rocha, Rispa ficou em cima de uma penha, uma rocha. Ela ficou ali, estava lutando contra o que queria comer o corpo dos filhos dela. Nós temos que estar sobre Jesus. Ou seja, nós estamos em Jesus. Ele é a nossa rocha, a rocha de esquina, a rocha eterna. É onde nós encontramos segurança. Quando a gente está pisando em cima de uma pedra, irmão, você não fica se balançando, né? Agora, se você pisa na areia, principalmente areia movediça, você fica afundando. Então, aquele que não está crendo em Jesus e está firme na rocha, vai acabar caindo nas armadilhas do inimigo. Então ela ficou ali, sobre uma rocha. E ela mesma já tinha o nome de rocha. E nós estamos na rocha eterna, que é Jesus? Ou você acha que tudo é normal? Hoje a juventude, isso é normal, a juventude bebe, a juventude faz festa, a juventude é normal? Pode ser normal, mas não é o correto. Normal para eles lá, não para nós. Então vigie. Vigie os teus filhos. Não estou dizendo aqui para você ficar em cima da criança ou do adolescente ali, toda hora incomodando. Não é isso. É saber o que eles estão fazendo, com quem estão, como estão na escola. Isso é cuidado. Isso é cuidar. Amém? Então nós lutamos, olha lá, vou ler de novo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Não pense que o mundo é uma maravilha. Nós não enxergamos o que está ao nosso redor. Se nós enxergássemos, como eu falo sempre, nós ia cair durinho, nós ia morrer de susto, de medo. Então Deus não deixa a gente enxergar, porque ao nosso redor tem um mundo espiritual. E ali é uma luta constante de anjos e demônios. Os demônios querem nos atingir para nos matar e os anjos estão ali para nos defender. Mas eles só vão defender quem? Aqueles que servem a Deus, aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Então, se teu filho ainda está nas drogas, está fazendo coisa que te entristece, lute por eles. Repreenda o mal, repreenda os animais que estão espirituais, que estão querendo comer o corpo dos teus filhos.
Me entendam aqui, não estou falando bobagem, estou dizendo no sentido espiritual, dos demônios que querem matar a tua família, que querem destruir, que querem levar para o pecado, que querem levar para as trevas. Então lute contra esse mal. Os filhos, as pessoas, nós que estamos aqui, estamos vivos, graças a Deus. Mas muitos estão mortos. E desculpe a palavra que eu vou usar aqui, mas muitos, espiritualmente falando, no mundo espiritual, estão fedendo cadáver em decomposição. Porque o pecado fede. Então lute pelos teus. Aí pode aparecer alguém que diga assim, pastora, mas aquele lá não tem mais jeito. Aquele lá não dá, não vale nada, aquele lá não tem jeito. Já desisti. Não desista. Rispa lutou pelos mortos. Os teus ainda estão vivos. Lute por eles. Mas não vale nada. Vale sim, Jesus morreu por eles. Tem pessoas que dizem, aquele lá não vale nada. Se não valesse, Jesus não teria vindo morrer. E Jesus morreu por todos. Por mim, por você e por todos que ainda estão, espiritualmente falando, fedendo no pecado. Vocês me entenderam, né, irmãos? Eu não estou dizendo que as pessoas estão fedendo. Estou dizendo que as pessoas, no sentido espiritual, porque o pecado cheira mal. O pecado é ruim. Então lute para tirar os teus filhos dessa morte espiritual, para trazer eles para Jesus, para trazer eles para a vida, para que eles possam estar vivos no corpo, mas também vivos no espírito. Vamos ler aí, Gui, coloque Romanos 5, do 6 ao 8. Eu já vou estar encerrando, tá, irmãos? Romanos 5, do 6 ao 8. Olha só, para aqueles que dizem assim, para aquele lá não adianta mais orar, não adianta mais lutar, não vale nada, já está entregue. Não desista, olha o que diz aqui. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós somos pecadores? Somos, mas hoje somos pecadores remidos. Mas então Jesus morreu por nós, nós ainda não éramos salvos. O 7. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser pelo homem bondoso, que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, o que está dizendo aqui? O que Paulo está falando aqui? Quem sabe se por uma pessoa boa, alguém possa dizer, não, eu morro por essa pessoa. Quem sabe? Que é muito difícil. Mas Jesus morreu por nós, que nós sim não valíamos nada. Nós não valíamos nada. E Jesus morreu por nós ainda desse jeito, sem nós valer um tostão furado. Mas Jesus morreu por nós. Então assim, tem alguém lá da tua família que causa problema, que traz incômodo, não desista de orar. Você não deve concordar com as atitudes, se está no pecado, se está no erro, se está nas drogas. Você não vai passar a mão na cabeça e dizer continue, não. Você não concorda com as atitudes, mas você tem que orar para que aquela alma seja salva. Então você não desiste de orar. Mas nunca diga assim, não vale nada, não merece. Jesus morreu por essa alma também. E nós não merecíamos. Lembre de você, antes de você se converter. O que você fazia da vida? Tanta coisa errada que nós fazíamos. E mesmo assim Jesus nos amou e nos tirou de lá, e nos trouxe para Ele. E é o que Ele quer fazer com os nossos. Ele quer também ir lá e tirar os nossos dessa vida errada e trazer para Ele. Só que nós temos que fazer a nossa parte, que é orar. Então, para encerrar, irmãos, veja só, existe uma necessidade
muito grande, uma urgência de oração. O mundo está ficando cada dia pior, como eu falo sempre para vocês. Existe urgência de oração. Mas as pessoas não estão enxergando isso. E estão levando a vida assim de qualquer jeito. O que der, deu. Se quiser que venha, se não quiser que fique em casa. Não. Não pode ser assim. Ore mais, pregue mais. Mas pregue com amor. Peça orientação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê as palavras certas quando você for falar para o teu filho, para o teu neto, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. O Espírito Santo coloca as palavras certas na nossa boca. Porque se nós formos falar, nós vamos acabar falando bobagem. Né? Nós vamos acabar ofendendo a pessoa e daí que não vem mesmo para Jesus. Então ore mais. Tenha uma urgência muito grande de oração, irmãos. O fim dos tempos está aí. Jesus está voltando. Tenha uma urgência de oração. Ore pela tua família. Ainda dá tempo para você resgatar alguém. Ainda dá tempo. Vamos dizer que está faltando um tantinho assim, ó. Mas até se encostar aqui, ó, ainda tem tempo. Está no fim. Estão acompanhando os sinais? Eu já estava comentando com o Felipe ali. Vocês viram o terremoto na Turquia e na Síria? Que tristeza, né, gente? Meus irmãos, que tristeza. A última vez que eu vi, já estava em 4.000 pessoas mortas. Agora não sei se já passou disso ou não. É triste isso. É muito triste. A gente vê os vídeos das criancinhas ali sendo resgatadas. Meu Deus, graças a Deus por aqueles que ainda foram resgatados, né? Ore por essa situação. Ore pelo povo da Turquia, pelo povo da Síria. Para que aqueles que ainda estão vivos debaixo dos escombros sejam resgatados com vida. E isso tudo é sinal do arrebatamento. Jesus está voltando. As coisas estão andando muito rápido. Jesus está voltando. E a igreja está dormindo. Ore pela tua família. Ainda dá tempo. Enquanto Jesus não voltar, nós temos tempo. Enquanto a pessoa não morrer, ainda é tempo. Mas depois que morrer, não tem mais solução. Se não aceitou Jesus, está condenado. Então ainda tem tempo. Você tem um filho, você tem uma filha. Você tem um neto, uma neta. Ore. Ore. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Jesus está voltando. Não desperdice teu tempo. Ore mais. Estamos no fim, irmãos. Estamos no fim. E aquilo que eu falei, as crianças estão sendo o maior alvo de Satanás. Ore pelos teus filhos. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?